E o mercado de criptomoedas está em queda forte após Donald Trump anunciar tarifas piores e mais agressivas do que o esperado. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Mercado americano também, pessoal, nem abriu aqui e já está caindo. Vou falar disso tudo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, para onde devemos ir a partir de agora, após o Donald Trump surpreender negativamente o mercado com tarifas bem mais agressivas. Vou estar falando também, pessoal, dos eventos macroeconômicos que tivemos hoje. Vou estar comentando aí o que foi falado de mais importante nesse evento de hoje, tá? O que mais impactou o mercado aí, o que mais chamou a atenção do mercado. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas, pessoal, que não estão com uma cara boa, já vou adiantando, tá? Mas primeiramente, pessoal, antes de continuar aqui, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube se ainda não são inscritos. Não deixem de ativar o sininho para receber as notificações, porque aqui eu posto também notícias que chegam para quem é inscrito do canal. Não deixem, pessoal, também de deixar seu comentário aí, se quiserem que eu analise alguma criptomoeda, deixem nos comentários que eu vou responder. E galera, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque lá as notícias chegam em primeira mão para você. Tá? Antes de chegar nos portais de notícia, antes de chegar aí em outros canais, a notícia já está no Telegram e é gratuito. O link vai estar aí no primeiro comentário desse vídeo, tá? E bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal. Começando aqui pelo gráfico do Bitcoin, que já está caindo aí quase 3% hoje, né? Ele estava subindo, o Bitcoin chegou aí nos $88.500. A gente havia avisado aí de manhã, né, na live lá no canal da Educação Real. E ontem também que a gente tinha feito ali, rompido para cima na análise gráfica, um ombro, cabeção, ombro invertido, né? E o Bitcoin que ele fez? Ele subiu e foi lá e buscou o alvo desse ombro, cabeção, ombro invertido. Tá? Ele chegou aí até um pouco acima aqui, tá? O alvo estava ali na região dos 86.600, ele chegou a dar uma beliscada lá nos 88.500, limpou toda a liquidez que estava acima. E agora, meus amigos, eu não estou conseguindo ver nenhum padrão novo indicando alta, tá? Padrões indicando queda, Tainá? Também não. O mercado está com uma volatilidade muito insana hoje, ele não formou padrões novos, mas nos últimos dias a gente ainda tem aquela situação que, na minha visão, é muito ruim para o Bitcoin, pessoal, que é, no gráfico diário, né, começando aqui dos tempos gráficos maiores, a gente tem aqui aquele topo duplo que foi rompido aí algumas semanas atrás e o alvo dele está na região ali entre 73 e 74 mil dólares, tendo uma tolerância aí para o mercado dar uma beliscada, talvez até no 72 ali, numa queda mais nervosa, tá? Mas não temos aí sinais de que ele vá abaixo disso por enquanto. Essa região, além de ser o alvo desse padrão, é também o ponto de 61% da retração de Fibonacci, que é a região de suporte mais importante para o mercado. Tá? Além disso, pessoal, esse ponto também, a região dos 73 mil dólares, foi o topo histórico que segurou por meses o Bitcoin no ano passado, ou seja, foi resistência. Se foi resistência, na análise gráfica, tende a virar o suporte, ou seja, se impedir que o mercado subisse, depois que rompido, passa a impedir que o mercado caia. Então, na minha visão, a região ali entre 72 e 74 é uma região boa para distribuir ordens aí, porque acredito que mesmo que o mercado caia, se o Bitcoin chegar ali naquela região, que é alvo aí de vários padrões gráficos e é a região de suporte, pelo menos um repique para cima a gente pode ter, tá? É garantido, Tainá? Não, porque depende. A gente tem que lembrar que o Bitcoin acompanha o mercado americano, que não está nada bem aí depois do que aconteceu hoje, tá? Mas é isso, tá? Infelizmente, a gente está vendo sinais aí nos tempos gráficos diários dessa queda. Quando a gente vai aqui, pessoal, para o gráfico de 4 horas, a gente também, pelo menos eu enxergo, um outro padrão aqui também indicando queda, tá? Na minha visão, o Bitcoin rompeu para baixo aí nos últimos dias, uma cunha ascendente ali no gráfico de 4 horas, é um padrão que normalmente indica queda também, tá? Infelizmente. E, pessoal, eu até falei na live de hoje de manhã, tá? Que se o Bitcoin fosse buscar o alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente viu ali no gráfico, não descaracterizaria essa cunha ascendente, que foi rompida para baixo, né? Pelo contrário, isso aqui está mais para um pullback, tá? Que é um movimento de reteste, que é muito comum de acontecer após um rompimento. E se a gente fizer aqui, procurar um alvo aqui para essa cunha ascendente rompida para baixo, o alvo está na região ali entre 74 e 73 mil dólares, também com uma tolerância até os 72. Por que eu falo tolerância até os 72, pessoal? O mercado, quando ele começa a cair de forma muito nervosa, é muito comum, às vezes, ele fazer movimentos de muita volatilidade que vai até um certo ponto, passa um pouco do suporte ou de uma resistência e depois volta, tá?
Por isso que o importante é sempre a gente ver como fecha o gráfico diário nesses contextos e não ficar se apegando ali ao movimento do gráfico de 15 minutos, gráfico de 1 hora, quando o mercado está nesses momentos, tá? Mas, infelizmente, tudo está indicando que o Bitcoin pode cair aí nos próximos dias, os tempos gráficos maiores apontando para a região de 72, mas não temos aí padrões aí para as próximas horas, tá? E, pessoal, a gente não pode deixar de falar do mercado americano, que teve um dia de queda terrível, meus amigos. Na última hora do pregão, o Donald Trump estava falando e o mercado caiu muito. E já abriu aqui os futuros do SP500 agora de noite, pessoal, em queda também, está mais baixo do que estavam. E, meus amigos, eu acredito que amanhã a gente pode ter um sell-off no mercado americano. Isso porque, pessoal, o Donald Trump anunciou tarifas ali mais agressivas do que o mercado esperava, tá? O mercado estava subindo aí na parte da manhã, o mercado americano, o mercado de criptomoedas, muito com base na expectativa de que o Trump iria pegar leve ali nas tarifas, né? Existia essa especulação no mercado, né, de que talvez ele pudesse adiar, como fez das outras vezes, mas não, meus amigos. Donald Trump tinha dito que hoje seria o dia da libertação, entre aspas, né? Nessa quarta-feira, às 17 horas no horário de Brasília, eles realizaram um anúncio aí de um pacote de tarifas. Esse evento aí já era previsto para hoje, tá? E, segundo o Donald Trump, o objetivo disso é trazer a indústria de volta para os Estados Unidos, né? Para proteger a economia americana e restaurar o que ele chamou lá de soberania nacional. E as tarifas, pessoal, vão começar a entrar em vigor no dia 3, ou seja, amanhã, quinta-feira, as tarifas entram em vigor lá nos Estados Unidos, tá? Eles vão estar taxando, pessoal, em 25% carros e autopeças importados de qualquer país que seja, tá? Além disso, pessoal, tem algumas restrições aí sobre o petróleo que eles importam da Venezuela, ele colocou tarifas ali, colocou algumas sanções ali, tá? E no dia 5 vai ser aplicada uma tarifa base de 10% sobre todos os produtos importados. Pessoal, isso assustou bastante o mercado, porque quando ele falou isso, quando foi anunciado isso, foi uma surpresa, porque o mercado estava esperando tarifas contra a China, contra o México, o Canadá, contra a União Europeia, a indústria automobilística, mas ele taxou, pessoal, qualquer produto importado. Tá? E isso, na minha visão, é bastante perigoso, porque nem tudo que ele está taxando os Estados Unidos produz. Tá? Se você taxa uma coisa que você não produz, que talvez nem é viável produzir, e mesmo que você taxe em 10%, muitas vezes algum produto ele ainda fica mais caro sendo produzido nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Aumento de custo de vida para os consumidores americanos, já que não é só os produtos que as pessoas compram diretamente que são importados, muitas vezes as matérias-primas desses produtos são importadas. Então isso aí é algo que, na minha visão, é perigoso, tá? É perigoso causar inflação. E, pessoal, no dia 9 vão entrar alíquotas a partir de 20% diferenciadas por países, tá? A China, pessoal, ele taxou em 34%, o Vietnã em 46%, a Suíça em 31%, o Japão, pessoal, que é um aliado histórico dos Estados Unidos, taxou em 24%, Índia 26%, Coreia do Sul 25%, o Brasil, por incrível que pareça, ele taxou aí em 10%, tá? Então ele taxou o Brasil menos do que ele taxou outros países aí. Para quem quiser ver um resumo aí, pessoal, tem na área de comunidades aqui do canal, tá? Se você vier aqui no meu canal do YouTube e vier aqui em posts, você consegue ver aí as notícias que eu posto ao longo do dia, tá? Se você for inscrito no canal, essas notícias chegam mais rápido para você, mas enfim, tá? Ele taxou em 10% o Brasil, né? Não foi uma tarifa tão pesada assim. E, pessoal, por incrível que pareça, tá? Ele não colocou o Canadá e o México nessas novas tarifas por enquanto. Eles ficarão temporariamente isentos das tarifas recíprocas, tá? O que provavelmente indica que houve alguma negociação ali nos bastidores, né? Ele falou que eles são aliados históricos, parceiros históricos, enfim, tá? Por incrível que pareça, México e Canadá não entraram nisso, mas colocaram tarifas aí para o resto dos países, né? Tarifas de 10% para todas as importações, o que era inesperado, pessoal. O mercado não esperava isso, tá? O mercado já estava começando a discutir uma possibilidade de flexibilização, tá? Então, isso aqui foi uma notícia péssima. O DXY, pessoal, que vinha caindo aí nos últimos dias, ele se recuperou ali na hora que o Trump soltou essa, tá? Isso pode acontecer principalmente
porque os investidores começaram a temer que pode haver inflação ali nos Estados Unidos, e isso pode forçar o Fed a manter juros altos por mais tempo. No meio dessa confusão toda, pessoal, o preço do ouro não para de subir, o ouro está quase ali batendo uma nova máxima histórica, tá? Isso é que o mercado acabou de abrir, tá? Isso mostra, pessoal, que os investidores estão com uma certa aversão a risco aí, tá? O petróleo está caindo, provavelmente especulando a possibilidade de uma recessão, tá? Então, o mercado está muito ansioso, com medo de uma recessão econômica chegar. Isso está causando queda no Bitcoin, nas criptomoedas, tá? A gente vai ter mais eventos importantes nesta semana. A gente teve ali na parte da manhã, pessoal, a divulgação de um dado muito importante que era muito aguardado pelo mercado, tá? Variação de empregos privados, ADP, de março, tá? Esse dado aí, muitas vezes ele é aí visto por alguns investidores como uma prévia do payroll, tá? Que é o dado mais importante, que é o que vem na sexta-feira, tá? Para quem não sabe, esse dado aqui que foi divulgado às 9h15 da manhã, inclusive foi no horário em que eu fiz a live, ele é publicado mensalmente, tá? Pela empresa que tem a sigla ADP, por isso variação de empregos privados ADP, tá? ADP é a sigla de Automatic Data Processing, tá? Essa empresa, pessoal, ela estima a variação de números de empregos no setor privado nos Estados Unidos. Então, atenção, a diferença desse dado aqui para o payroll, que a gente vai ver na sexta-feira, é justamente que o payroll, ele não só abrange o setor privado, mas ele abrange também os dados aí do setor público, tá? Que é muito importante também em termos de contratações nos Estados Unidos, em termos de mercado de trabalho, tá? E, pessoal, esse dado, a gente tem que ter uma atenção com ele, porque ele não mede de todo o setor privado, tá? Ele mede apenas de empregos, de empresas, né, para a qual a ADP presta esse serviço, tá? Então, ele não representa o setor privado como um todo nos Estados Unidos. Ele é um relatório mensal que essa empresa publica, tá? E ele usa a folha de pagamento dessas empresas que contratam os serviços da ADP, e eles vão repassando esses dados, tá? Ele serve como um indicador aí antecipado. Muitas vezes ele é muito diferente. Já teve várias vezes em que o ADP vinha de um jeito e o payroll vinha de outro totalmente oposto, tá? Por isso que o payroll é mais importante, que ele já é um dado que não é de uma empresa privada, ele é do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, tá? Ele é divulgado na primeira sexta-feira de cada mês, então a gente vai ter ele na próxima sexta-feira, e ele cobre, pessoal, vários setores, tá? Os empregados domésticos, os militares, os trabalhadores autônomos, enfim. Ele vai ter muito mais dados, ele só não abrange o setor agrícola, tá? O payroll. Ambos aí são dados que impactam o mercado, mas o payroll ele tem um impacto maior porque ele é um dado oficial, emitido por um órgão do governo americano, então ele tem mais credibilidade, ele é mais amplo, tá? Mas, de qualquer forma, pessoal, o dado que a gente teve hoje, a variação de empregos privados ADP, na minha visão, veio até boa, viu? Isso porque, pessoal, na última leitura tinha vindo 77 em fevereiro, né? E a expectativa do mercado era 118 para hoje. Eles revisaram o de fevereiro para 84 e o de hoje veio 155, acima do 118 esperado. Esse dado, pessoal, de variação dos empregos privados ADP, quando ele vem abaixo de 100 mil, começa a sinalizar a estagnação da atividade econômica. Pelo menos nos momentos em que ele estava abaixo de 100 mil, eram momentos aí em que a atividade econômica estava estagnada. E nas vezes em que ele esteve abaixo de 50 mil, se vocês olharem na série histórica, foram os momentos aí em que a economia americana realmente estava entrando em recessão, estava em uma situação muito séria, tá? E ele está em 155 mil, acima dos 100 mil, que normalmente é um ponto aí onde a coisa começa a chamar um pouco mais de atenção, tá? Então, o dado veio bom, tá mostrando aí um mercado de trabalho relativamente forte, mais forte do que o esperado no mês de março, o que pode ser visto como algo bom por um lado, pessoal, mas por um outro lado pode ser visto como algo ruim, tá? Porque se você tem um mercado de trabalho mais forte, quer dizer que no mesmo momento em que você tem inflação também subindo, como aconteceu na última sexta-feira, você tem um sinal de que o Fed precisa se preocupar mais com a inflação do que com a possibilidade de recessão, tá? E aí, por isso que o mercado está muito ansioso para a próxima sexta-feira. Dada a loucura que aconteceu hoje, né, de o Donald Trump anunciar aquelas tarifas, o mercado vai estar ansioso para ver o payroll, para confirmar se esse dado que a gente viu na variação de empregos privados ADP é isso mesmo, tá? Se o mercado de trabalho realmente está aquecendo, e principalmente às 12h25 da próxima sexta-feira, o mercado vai estar de olho no que o Jerome Powell vai estar falando, tá? O mercado vai estar totalmente ansioso para ver o que o Jerome Powell vai falar de toda essa loucura que aconteceu. Afinal, na última sexta-feira, a gente teve dado de inflação do núcleo do índice de preço PCI, que é o principal dado de inflação
que o Fed leva em consideração vindo acima do esperado, e aí agora vem o Trump aí e surpreende nas tarifas, né, aumentando ainda mais a expectativa de inflação, tá? Vamos ver o que o Jerome Powell vai falar na sexta. Mas amanhã, pessoal, a gente já vai ter dados importantes, tá? Às 9h30 da manhã a gente vai ter pedidos iniciais do seguro-desemprego relativos à última semana, a gente vai ter o PMI do setor de serviços e o mais importante, o PMI do setor de serviços medido pelo ISM, que vai sair às 11 horas da manhã, tá? O mercado vai estar extremamente ansioso para saber, porque o setor de serviços, pessoal, ele representa 70% do PIB dos Estados Unidos, tá? Então, se o setor de serviços estiver dando sinais de desaceleração, é um sinal muito claro aí de que os Estados Unidos pode estar indo para uma recessão, tá? Por um outro lado, se o setor de serviços surpreender aqui ou vier dentro do esperado, vai sinalizar para o Fed que ele tem que se preocupar mais com a inflação, porque a atividade econômica está indo bem, como o Khashoggi falou na quarta-feira da semana passada. Em termos de análise de sentimento, pessoal, tivemos uma situação muito complicada aí, tá? Meus amigos, o long short ratio disparou agora de noite, tá? O funding rate também subiu, mas a sorte do mercado é que a gente não está tendo um aumento do open interest, mas de qualquer forma, pessoal, isso tudo aqui sinaliza, pelo menos na minha visão, que o pessoal está mais comprado do que vendido, a galera está apostando mais na alta do que na queda, o que normalmente é um sinal de perigo, tá? Porque geralmente o mercado faz o contrário do que a maioria espera. Se a maioria está apostando na subida, a tendência é ele ir para baixo, tá? Indo aqui para o mapa de calor, pessoal, a gente percebe ali uma coisa que a gente já viu ali no Open Interest, né? O Open Interest caindo, o pessoal não está abrindo posição, a galera está fechando posição de trading, tá? Muita gente aproveitou, muita gente que estava preso aí nessas quedas dos últimos dias, provavelmente aproveitou essa subida de hoje para fechar posições de trading, tá? E, meus amigos, quando a gente olha aqui para os níveis de liquidação, a gente tinha alertado aí ontem e hoje de manhã que a gente tinha bastante liquidez ali acima, principalmente na região dos 85.500, até a região ali dos 88.300, havia liquidez e o Bitcoin varreu esse pessoal que estava alavancado apostando na queda do mercado para depois cair, tá? Ele não vai cair e deixar o pessoal lucrar, infelizmente o Bitcoin é assim, tá? E, meus amigos, aqui a gente agora está tendo aí uma queda no preço, tá? O ponto que a gente tem mais liquidez abaixo na região dos 81.163, então pode ser que a gente veja o Bitcoin ir lá para pegar essa liquidez desse pessoal que está apostando na alta, mas o mapa de calor está bem vazio, viu, pessoal? A gente vê que o pessoal não está querendo abrir novas apostas aí, porque está todo mundo meio inseguro, né? O que será que vem agora, tá? O que será que o Jerome Powell vai falar na sexta-feira? Então o mercado está bastante inseguro, tá? A gente não consegue, olhando só o mapa de calor agora, ter uma expectativa de algum movimento grande, tá? Por mim, o que está parecendo agora é que ele vai buscar ali essa liquidez ali na região dos 81, já que o pessoal está majoritariamente comprado a partir de agora, né? Então tem mais dinheiro abaixo aí para as baleias buscarem. E a situação das altcoins, pessoal, é terrível, tá? O gráfico da dominância do Bitcoin, que eu já vim alertando, rompeu para cima o triângulo ascendente, o alvo está lá na região dos 66%. Isso significa que o dinheiro do mercado ele vai ficar cada vez mais concentrado no Bitcoin nos próximos dias, o que significa que as altcoins vão se desvalorizar frente ao Bitcoin. E se o Bitcoin estiver caindo aí por causa da guerra comercial, as altcoins também vão cair, tá? Gráfico da Ethereum, meus amigos, segue na mesma, tá? Gráfico da Ethereum nos últimos dias ele já vem dando sinais de queda, né? Ethereum rompeu para baixo aí, um topo duplo com alvo lá na região dos $1.100, tá? Quando a gente vai aqui, pessoal, para o gráfico de 4 horas do Bitcoin, a gente vê que ele rompeu uma bandeira de baixo, que eu já vim alertando aí nos últimos dias, com alvo na região dos 1.650, tá? Me desculpem aí por ter gaguejado, mas esse é o alvo, tá? Gráfico da Solana, meus amigos, rompeu para baixo aí uma bandeira de baixa com alvo na região dos $100. A da Cardano, tá? Rompeu para baixo um topo duplo com alvo na região dos 55 centavos de dólar. Já tem dias isso que eu tô falando isso, né? Mas porque continuou, ela ficou lateralizando ali, tá? E agora que ela tá andando, BNB rompeu para baixo um topo duplo com alvo nos $566. XRP, meus amigos, rompendo para baixo aquele triângulo descendente com alvo lá na região dos $1,88 aproximadamente. Dogecoin rompendo para baixo a bandeira de baixa com alvo lá na região dos 12 centavos de dólares, tá? Então o Dogecoin deve ir para os 12 centavos. Tron, pessoal, tá caindo hoje aí. A Tron chegou a cair aí 2,5%. Eu acho que não é só questão do Trump, não, viu, pessoal? O Justin Sun, fundador da Tron, pode ter que responder uns processos aí por causa de algumas coisas que ele andou falando nos últimos dias aí, tá? Teve uma stablecoin aí que andou perdendo a paridade e ele chegou lá, depois que ele falou uma coisa, enfim,
né? Coisas aí polêmicas do mercado. Tokenton também caindo hoje, infelizmente, tá, pessoal? Avax, meus amigos, Avax também caindo, tá? Ela tinha formado ali uma bandeira de baixo que não estava muito convincente, né? Mas se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para a Avax, está lá na região dos 16 dólares e 75 centavos. Lembrando que se a Avax romper de fato a região dos 17,50, a coisa complica muito para ela, tá? EIVE, meus amigos, EIVE nos últimos dias rompeu para baixo aí um pivô de baixa com alvo lá na região dos 133 dólares, tá? Pendle, meus amigos, Pendle estava subindo aí hoje, né? Parecia estar fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido, mas como eu alertei na live hoje de manhã, tá? Cuidado com a Pendle aqui, por quê? Se o Bitcoin caísse, o Trump pegasse pesado, a Pendle dificilmente iria conseguir sustentar essa alta, tá? E não está dando outra. Não temos um padrão gráfico novo aqui, mas eu tenho viés de que com a dominância subindo, com o Bitcoin caindo, provavelmente a Pendle também vai cair, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Suíta. A Suíta caindo hoje, mas não tem um padrão gráfico definido. Por enquanto, ela está se segurando acima dos 2,20, que é uma região de suporte importante. NIR, pessoal, NIR rompeu para baixo aí nas últimas semanas um gigantesco topo duplo com alvo lá na região de aproximadamente 95 centavos de dólares. Tá? Então, pode demorar alguns dias, porque é um alvo muito grande, mas a NIR está com essa projeção de queda. Não consigo ver aí outro padrão para a NIR, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Chainlink, tá? Vou colocar aqui o gráfico da Link USDT, né? Que é um gráfico importante aí da gente ver, tá? Chainlink nos últimos dias, pessoal, ela rompeu para baixo uma bandeira de baixa com alvo lá na região dos 10 dólares aproximadamente, tá? Então, Chainlink pode dar uma derretida aí nos próximos dias, tá? Outra moeda importante, pessoal, é a Polkadot, tá? Gráfico da Polkadot rompeu para baixo uma cunha ascendente com alvo lá na região dos 3 dólares e 53 centavos, tá? Então, Polkadot que agora está em 3,94, ainda pode cair um pouco mais nas próximas horas. Outra moeda aí que o pessoal estava falando bastante nos últimos meses, eu tenho que dar uma falada dela rapidamente aqui, tá? É a ENA, meus amigos. ENA, eu não consigo ver um padrão novo aqui ainda confirmado, tá? Mas se a gente desenhar aqui no gráfico dela, a gente consegue desenhar aqui um triângulo ascendente e a gente vê que se a ENA perder essa região dos 33 centavos de dólares, que é um suporte importante, a gente vai ter alvo para ela lá na região de aproximadamente 8 centavos de dólares, tá? Então, muito cuidado, que a ENA pode cair mais se ela perder esse suporte. Ela está se segurando por enquanto, mas a dúvida é, se a dominância subir para 66 e o Bitcoin cair mais, será que ela se segura? Eu não sei, tá? Eu acho que não, tá? Então, o que eu estou vendo para o mercado no geral são sinais de queda. Se vocês quiserem que eu analise alguma criptomoeda, deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. Até amanhã, tá? No mais, desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira. Amanhã, às 9 horas da manhã, estarei lá no canal da Educação Real, fazendo uma live, acompanhando o dado que vai ser divulgado lá de mercado de trabalho dos Estados Unidos e também tirando dúvidas de vocês. Até mais, tchau, tchau.